Nós estamos estudando o capítulo 7º do Bodhisattva Charyavatara, que é o guia de conduta do Bodhisattva. E, ao longo desse capítulo, que são 97 estrofes, o Shantideva, que é o seu autor, ele não vai trazer nenhuma novidade para aqueles que já seguem o Dharma. O que ele vai fazer ao longo dessas estrofes é uma incitação mesmo à nossa prática, tanto para a prática formal mesmo, de meditação, sentar na posição dos 7 dharmas de Vairocana e fazer uma meditação formal, tanto a prática das paramitas, né? Pela prática da generosidade das demais paramitas, possa eu atingir o estado de Buda. Então, ele vai fazer uma incitação para que a gente siga na nossa prática. E o elemento, como ele começa o capítulo, ele vai colocar que, mesmo que se tenha, né, praticado todas as outras paramitas anteriores, sem a prática da coragem, elas vão ser pouco efetivas. Por quê? A nossa conduta aqui vai ser uma conduta de treino. É treino, 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 treino. O que nós precisamos compreender é que o Dharma, apesar de muitas pessoas conceberem assim como uma religião, uma fé, não tem nada de fé. Como já tem aquela historinha clássica lá do Brahmana que perguntou para o Buda o que os discípulos faziam, né? Eles escutam, né? Ou estudam, refletem e meditam, eles praticam. Não tem fé nos ensinamentos do Buda. O que que a gente chama de fé, é uma fé da convicção, é depois de ter refletido a verdade sobre o karma, e a primeira e segunda nova verdade. Então, nós vamos refletir sobre o karma, depois de ter recebido as instruções e estudar, nós vamos refletir sobre o karma, ver se realmente ele se aplica na nossa existência aqui como humanos, no momento, e depois verificar se a natureza do samsara é sofrimento, se ela é insatisfatória, e depois avaliar qual é a causa desse sofrimento, que é a ignorância e o desejo para nós que estamos aqui no mundo humano. E a ignorância do quê? O que é a ignorância? A ignorância de Dukkha, Anitta e Anatta. Então, essa é a ignorância. Então, essa é a base da nossa fé, da nossa, como é que eu posso dizer, da nossa confiança, melhor dizendo. Tá? Não se trata de uma fé cega. Eu acredito isso, aquilo outro. Não, não é isso. Trata-se de uma avaliação nossa a respeito desses 3 elementos só, gente. E aí nós nos engajamos na via. Então, todo o caminho do Bodhisattva vai ser baseado nisso. E é nisso que nós vamos seguir. E é importante também nós trazermos aqui a importância que tem essa meditação anterior. Como se trata de um método, né, um método que vai solicitar o quê? A nossa inteligência. Que é um método científico, empírico, né, como diz o Namaprinlé. Se tem uma experiência e se pode ter um resultado. Então, não é nada mágico isso. Né? Então, quando nós fazemos essa meditação anterior, é para preparar a nossa mente para sermos um receptáculo adequado. É um método, tal como na yoga, né? Quem faz yoga tem os exercícios de extensão, de flexão do tronco, ou quando estamos fazendo os exercícios físicos, né? Tem extensão, flexão de um músculo, os exercícios se seguem. A gente não pode fazer do jeito que nós leigos achamos que devemos fazer. Não, tem que seguir o professor lá que estudou. Como é que faz? Faz isso, 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 depois daquilo outro. Né? E assim se faz a coisa da forma adequada. E aqui também fazemos isso. Nós preparamos a nossa mente. E o que é esse preparo da nossa mente? É orientar a nossa mente para as fontes de refúgio, para que a gente deixe de lado as questões cotidianas, que com certeza cada um aqui teve que deixar de lado, né, algumas questões do nosso cotidiano, para que a gente possa estar aqui. E
possamos estar num estado de mente apropriado. Isso é muito importante, porque se a gente vem assim, atabalhoado, né? Tomou café correndo, ou acordou atrasado, ou tem isso, tem aquilo outro, tem uma mensagem lá do Zap que mandou, e você continua nisso, essa não é uma qualidade de mente adequada. Nós precisamos estar com a mente pacificada. Tá? Então, é importante que nós tenhamos a compreensão disso para poder seguir no Dharma da maneira correta, apropriada. Tá bom? Então, vamos trazer aqui mais algumas estrofes hoje, mas como eu prometi para vocês, eu trouxe, então, para iniciar nossas reflexões de hoje, o texto do Dilgo Khyentse Rinpoche, que é um Rinpoche da linhagem Kagyu, muito importante, né? Também ligado à tradição Nyingma, e nós estudamos na nossa linhagem muitos dos seus textos. É um grande Rinpoche, realmente um ser desperto. E ele tem um texto chamado Coragem Desperta. E ele vai nos trazer algum desses elementos que eu acabei de trazer para vocês. Então, o que é esse caminho do Bodhisattva? Por que nós nos colocamos nessa vida? Temos que lembrar o que é da Bodhicitta, gente. Nós estamos praticando para quê? Para liberar os seres dos sofrimentos. Para isso que estamos praticando. Como eu já disse anteriormente, não vamos liberar os seres dos seus sofrimentos. Os seres vão continuar lá com o seu sofrimento. Buda, Shakyamuni, ele mesmo liberou seu primo Devadatta dos sofrimentos, mas isso não impediu que Devadatta fosse parar no inferno de Aviti por conta dos seus próprios atos. Então, vamos liberar dos nossos julgamentos, dos nossos maus pensamentos em relação aos outros. E ter em relação a todos os seres, todos, gente, todos, dos 6 reinos e aqui do mundo humano. Respeito, amor e compaixão. É dessa maneira que nós vamos liberar os seres. Então, para reflexão de vocês, para nós compreendermos isso, o que acontece? Cada vez que vamos praticando e compreendendo essa natureza fundamental da nossa mente, compreendendo a natureza dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas emoções, investigando isso com a nossa inteligência, nós vamos compreender o modo de funcionamento da nossa mente e encontrar a nossa verdadeira mente, a nossa mente natural, onde não há fabricação, não há elaboração, ela é pura, imaculada. Então, é nesse estado de mente que nós vamos encontrar, através da nossa prática, é nesse estado de mente que nós vamos nos relacionar com os seres. Então, é preciso que fique isso muito bem claro, porque se abordamos o Dharma com as 8 considerações mundanas, ou os 8 Dharmas mundanos, é uma atitude completamente equivocada. Completamente. Se a gente está querendo ganho, prazer, glória, não é. Ou está querendo escapar também das coisas ruins, dor, perda. Isso é uma motivação completamente equivocada. Nós temos que seguir nesse caminho para compreender isso e viver nesse estado de mente. Nesse estado de mente natural, não é nenhuma coisa extraordinária, não. É a mente natural. Nós vamos poder conviver com todos sem ter julgamento, sem se liberar os seres. Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso para ver exatamente o que estamos todos nós fazendo nesse caminho. Então, como é que nós vamos medir nossa apreensão egocêntrica? Porque a apreensão egocêntrica é o contrário dessa mente natural. Ainda que ela tenha por base essa mente natural, ela é a construção da nossa, a apreensão egocêntrica é a construção da nossa ignorância, do nosso karma, das nossas paixões, das emoções perturbadoras, da nossa dualidade.
Então, como é que nós vamos poder medir a quantas anda mesmo a minha apreensão egocêntrica? Então, eu proponho para vocês um exercício que a gente não vai ter condição de fazer agora aqui, mas leve para durante a semana aí para vocês refletirem. Pensem num personagem qualquer, porque, por vezes, para a gente pensar num ser que está lá no inferno, está lá entre os espíritos ávidos ou, né, no mundo dos deuses, vamos pegar um personagem do mundo de hoje. Uma pessoa, qual que seja o inimigo, às vezes a pessoa não tem assim, um inimigo mesmo, né, aqui, nessa vida. Com certeza temos inimigos de outras vidas, mas vamos pensar aqui no inimigo. Ou alguém que está na mídia, alguém que está sendo acusado de um crime gravíssimo, matar uma criança, por exemplo. Qual é o tamanho do seu amor por essa pessoa? É um amor incomensurável, puro? Você realmente quer que esse criminoso, né, que está sendo acusado de um crime, ele realmente seja feliz e tenha as causas da felicidade? Compreender o sofrimento dessa mente? Por que não vivemos nesse estado? O que se vê são críticas, né? Joga pedra na Geni. É isso que se vê nas redes sociais. Isso é por quê? Quanto mais se critica, é o tamanho da apreensão egocêntrica. Cheia de conceitos, cheia de ignorância, cheia de dualidade, cheia de karma, de emoções perturbadoras. E aí vai, em relação ao outro lá, críticas. É isso, é aquilo outro, não sei o quê, tá. Quanto mais a nossa mente vai se liberando dessa apreensão egocêntrica, mais a gente vai conseguir amar as pessoas, de verdade. Não é só os nossos queridinhos, não. Isso é fácil. Amar quem nos acha uma coisinha fofinha, bonitinha. Não, mas amar o outro lá que cometeu um crime, ou que está sendo acusado de um crime. Então, só para vocês mensurarem, eu convido vocês, então, para fazer um exercício desse ao longo da semana aí, para ver a quantas anda a sua apreensão egocêntrica. Quanto que você consegue liberar a pessoa dos seus julgamentos? Esse é um exercício que a gente pode fazer para a gente poder mensurar a quanto que a gente anda nessa via. Porque esse é o objetivo lá do Buda. Liberar todos os seres. Isso não vai impedir que a pessoa lá, no caso aí um ser humano, mas, enfim, é o exemplo que a gente está tomando aqui, que não vai responder pelo seu karma, porque o karma é certo, ele vai amadurecer naquele que cometeu o ato. Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Ele está lá na lei do karma. Nem tampouco vai deixar de responder civilmente, né, penalmente, de um crime que não é aceito na nossa sociedade. Tem outras sociedades que aceitam, mas na nossa sociedade não é aceito. Então, a questão é a postura da nossa mente, a nossa visão de mundo após ter feito os exercícios e ter usado as técnicas trazidas para o Senhor Buda. Então, eu digo que Rinzai Rinpoche, ele começa o texto falando disso. Qual é a nossa motivação? Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é esse, é liberar os seres de todo e qualquer julgamento, de todo e qualquer pensamento, de qualquer ideia dual que seja, de qualquer emoção perturbadora que se aloja na nossa mente. Então, esse é a motivação do Bodhisattva. E a gente vai trabalhar ao longo da nossa vida para a gente poder viver nessa mente natural. E aí não vai ter mais problema, gente. Qualquer coisa que aparecer, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, nós vamos passar por isso de uma maneira mais serena, de uma maneira mais lúcida. E
de uma forma estável. É assim que vai acontecer. Porque estamos no samsara, as dificuldades, os problemas, os obstáculos, estão todos por aí. A questão é como que nós vamos passar por essa experiência. Então, não percam assim, a nossa motivação, o nosso estado de mente e como é que nós vamos seguir nesse caminho, né? E ele segue, né? Essa atitude que nós vamos progressivamente compreender e aplicar, porque não se trata de trazer uma nova disciplina para a nossa vida. Ah, eu vou ser altruísta, eu vou ser compassivo. Não dá para ser compassivo e altruísta se não realizamos a natureza da nossa mente. Nós vamos, no começo da via, fazer um exercício, um treino, e é com esse treino que a gente vai conseguir chegar lá na compaixão verdadeira, no altruísmo verdadeiro. No início, a gente vai meio que, vamos lá, vamos ser compassivos, vamos compreender lá a natureza do sujeito que está nos agredindo e tal, mas depois isso vai ser algo natural. Tá? O Carlos Rinpoche até trouxe isso novamente, né? Não é algo para se forçar, ela virá naturalmente fruto dessa experiência na nossa mente natural. É daí que vem a compaixão. Então, qualquer compaixão que venha antes da realização, né, da compreensão dessa mente natural, ela vai ser uma coisa forçada, vamos que lá, né, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Depois é natural. É igual como numa academia, que você vai lá pegar um pezinho, vai devagarzinho, devagarzinho, de repente você está conseguindo pegar um halter de 10 quilos. Foi com o treino. Ninguém vai ficar lá, pessoa que tem lá uma fraqueza muscular, né? Vai tentar pegar um halter de 10 quilos, não vai conseguir. Pode até fazer uma pose assim, né? De um jeito lá, postar lá no Instagram e tal, mas é fake. Mas depois do treino, seguindo o método, ele vai conseguir pegar um halter de 10 quilos e fazer. Então, esse é o caminho que nós vamos trilhar. E eu digo que esse traz bem atenção sobre isso, né? Ele vai, então, trazer, né, como é que a gente vai exercitar isso. E ele trouxe bem o Sutra Lankara, né, que é o Sutra da Subida de Lanka, que explica a atividade dos bodhisattvas, né? Então, são 2 sutras que foram reunidos, né, estudados e construídos esse sutra, onde ele vai trazer, então, a importância da bodhicitta relativa, tanto do ponto de vista de aspiração como engajada, para nós que estamos aqui no mundo dual, que tem eu e o outro. Então, nós vamos praticar paciência com o outro, praticar generosidade com o outro, né? Praticar a ética com o quê? Com o outro. Ter atenção, vigilância, o quê? Com o outro. Porque ainda estamos nesse mundo, eu e o outro. Então, essa é a bodhicitta relativa. Pela prática da generosidade das demais para a vida, posso atingir o estado de Buda. Então, essa é a bodhicitta relativa. E quando nós estamos falando aqui de coragem, que é o que o Shantideva nos traz agora, é uma dessas paramitas que vamos praticar eu e o outro. A coragem de quê? De praticar os atos positivos e evitar os atos negativos. Porque para todo mundo estar aqui agora, com certeza absoluta, eu não preciso nem perguntar o que fez Bruno, o que fez a Dani, o que fez Deise. Mas, com certeza, vocês... Eu estou falando isso porque esses são os que eu estou vendo aqui na minha telinha, tá, gente? Sei que tem mais gente aí presente. Mas eu sei que cada um de vocês teve que evitar alguns atos negativos ou atos fúteis. Vocês entendem isso? É verdade ou não é? Vocês abriram mão de atos que não iam levar a nada. Não, vou lá ouvir o Dharma,
para poder ter elementos, né, receber, porque essa é uma via, não é uma via de autodidata, infelizmente, a gente precisa de um mestre para explicar, e depois o trabalhinho com vocês. Então, a coragem que vocês tiveram. Não, eu vou me liberar desse ou daquele obstáculo, né, dessa ou daquela conversação mundana. Eu mesma, minha irmã mandou uma mensagem na hora que eu estava entrando aqui, deixa para lá, não é nada sério, depois eu vejo o que se trata. Mas deixa para lá. Então, assim, não é assim que a gente chega num campo de luz, não. Tem situações também. Cada um de vocês teve que ter coragem para renunciar a alguns atos e adotar atitudes positivas. Vou lá no estado de abertura, vou lá ouvir. Tá? Isso que a gente está aplicando aqui é a bodhicitta, o quê? Relativa. Vamos lá, vamos praticar. Quando a gente vai praticando e vai meditando, tendo acumulação do quê? De sabedoria, que é a acumulação de mérito, né, pela prática dos atos positivos, a acumulação de sabedoria. Pela prática da meditação, nós vamos ter acumulação de sabedoria. Com essa acumulação de sabedoria que nós vamos compreender o modo de funcionamento da nossa mente, olhar para ela, não é ficar lá olhando para os problemas, né? Como diz o Carlos, isso é paranoia, né? Ficar lá olhando para os problemas, olha só meus problemas, né? Para ficar lá gostando dos probleminhas, né? Estou olhando para a minha mente. Não, não é isso, não. É compreender essa turminha toda e ficar na nossa mente natural, base de tudo. Aí sim vai ser a bodhicitta relativa, a bodhicitta absoluta. Porque aí não tem conceito mais, não tem pensamento mais, não tem fabricação mais, não tem elaboração mais. Vocês entendem isso, como é que a coisa vai acontecendo? É nesse estágio aqui, dessa bodhicitta última, que nós vamos nos relacionar com os seres. Então, dá para vocês fazerem um exercício e imaginar que nessa experiência dessa bodhicitta última, não dá para pensar nenhum julgamento a respeito de quem quer que seja. E esse vai ser o nosso exercício. E teve um diálogo meu com o Lama Trilê, lá durante o retiro, a gente já estava já no final do segundo ano, eu achando que já estava entendendo alguma coisa, e eu falei assim, aí ele falou assim, mas o que tem lá na mente? Aí eu usei o meu conhecimento, tem a bodhicitta última. Eu estava assim, me achando, né? A bodhicitta. Não sei por que ainda me aventurava a dizer uma coisa dessas para o Lama Trilê. Estava esperando assim, estava só me preparando para tomar um banho na cabeça, né? Ele falou, mas não tem nada lá. O que você está vendo aí? Mas é porque com a nossa mente tão dual, nós achamos que tem alguma coisa. Não, tem alguma coisa, mas não tem nada lá. Esse é o estado que nós vamos conquistar. Da mesma maneira que nós conquistamos essa preciosa existência humana por conta dos nossos méritos. Ninguém deu para a gente, não. A gente conquistou. Nós vamos conquistar também, através da nossa prática, esse estado dessa mente, sem elaboração, sem fabricação nenhuma. Eu sei que é difícil para viver nesse momento isso que eu estou falando aqui, mas é isso que vai acontecer lá no final. Isso é que é a ausência do sofrimento. O fim do sofrimento, a total liberdade, a liberação do ciclo das existências. E aí eu digo que esse segue, né, com duas historinhas, né? A primeira do Maitri Yogi, que era, enfim, um grande mestre, né? Realmente um yogi, né? Um yogi, que ele tinha realizado, né? Compreendido o que era esse não eu, viver nessa mente natural. E aí ele conta a historinha, eu digo que esse conta a história que o Maitri Yogi estava lá ensinando, e aí uma pessoa lá que estava na assistência foi mordido por um cachorro, né? Mordeu as costelas dele. E aí, na hora, o Maitri Yogi, né, como forma de liberar aquela pessoa do sofrimento, tomou para si,
Tonglen Top, né, tomou para si o sofrimento daquela pessoa que havia sido mordida pelo cachorro e a pessoa, então, foi liberada do sofrimento. E essa historinha vai ser importante porque é uma estrofezinha que nós vamos ver no Shantideva daqui a pouco. Essa é a capacidade dos grandes seres, porque eles compreenderam a não existência de um eu, de um ego. Tá? Mas isso são os grandes yogis que conseguem fazer isso. A gente não consegue. E aí, para ilustrar o estágio que a gente vai estar, ele contou outra historinha do Dharmarakshita. Dharmarakshita, então, estava em Nalanda. E aí, essa historinha é bem clássica, alguns de vocês já devem conhecer. E aí, lá no monastério, tinha uma pessoa que estava lá com uma doença e tal, e a única coisa lá que os médicos, lá, as pessoas que o atenderam, disseram que podia curar, era se ele comesse carne humana fresca, né, ainda de uma pessoa viva. Aí o Dharmarakshita, né, sou bodhisattva, né, vou lá e tal, vou curar, pegou, tirou um pedaço, né, do corpo dele, deu para a pessoa e a pessoa curou. Só que como ele ainda não havia realizado, não havia compreendido esse não eu, o que aconteceu? Ele sentiu dor, né, e ficou com aquela ferida aberta no corpo. Mas ele, em momento algum, teve arrependimento. Momento algum. Ele fez um ato de extrema generosidade. Isso também tem a ver com a historinha, uma estrofe que a gente vai ver daqui a pouco. Só que aí o que aconteceu? Uma criança apareceu, que era uma emanação, de fato, de Chenenzi, e viu o estado que estava o Dharmarakshita, né? Com aquela dor terrível, né? Porque tinha tirado um pedaço de si para curar o outro, mas sem arrependimento nenhum. E aí é dito que o Dharmarakshita, então, dormiu, e quando ele acordou, ele estava sem dor e sem a ferida, né? Ele foi curado pelo poder da meditação de Chenenzi. Quando ele se sentiu, então, Chenenzi, ele foi liberado da dor. Tá? Então, isso é para a gente ver. Então, o convite que eu fiz para vocês anteriormente é o quanto que somos capazes de amar, o quanto que somos capazes de ser compassivos agora. Isso é inversamente proporcional ao tamanho da nossa apreensão egocêntrica. Tá? Então, são essas historinhas que eu digo que você trouxe para nos lembrar da nossa, né, da nossa condição e da gente ser humilde mesmo e ver em que estado estamos, porque senão a gente vai ouvir algumas estrofezinhas como estão no Shantideva, e as pessoas vão querer começar a doar sua carne, né, dar pedaço do seu corpo, não vai rolar, porque enquanto a gente não chegou lá, essa doação não vai ser eficaz, não vai ajudar o outro, mas a nós mesmos não vai ser muito bom essa experiência. Então, para dar sequência para as nossas histórias, né? As pessoas gostam muito dessas histórias. E essas histórias, como eu digo sempre, o Buda não contava essas historinhas como sentido de entretenimento. Hoje a gente está tão acostumado com entretenimento, né? Não era para entreter, eram ensinamentos. Então, esse é um sutra bem clássico mesmo, né? Como vocês vão ver, tem vários ensinamentos do Buda aqui. Então, assim, só para vocês construírem então um cenário. Então, está o Buda mesmo, Shakyamuni, lá em Shiravashi, né? No Parque de Jetavana, né? O Jardim de Anathapindada, que é um clássico também. E ele está junto com o Ananda, dando, então, um ensinamento. Para quem não sabe, esse Parque de Jetavana foi uma doação de um comerciante, né, que era o Anathapindada, e o Anathapindada quis, então, fazer uma doação, né, para a Sangha, né, para o Buda e os seus discípulos, porque o Buda e os seus discípulos não queriam magoar, né, ferir os seres. Então, na época da chuva, né, das monções, e eu, né, a única vez que eu fui para a Índia, a gente pegou um período de monções, e é chuva, gente, é chuva, chuva, chuva.
E aí não dá para você passar pelas ruas, né, pelos caminhos, sem matar os animais. Então, o Buda então se isolava num determinado jardim e tal, e aí por isso que começaram a surgir os monastérios. Então, esse comerciante, que era o Anatta Pindada, ele quis fazer essa doação. E aí, mas não sabia, né, como é que ele ia fazer, assim, quanto que ele ia dar e tal. E aí o Buda falou, olha, eles entraram lá em acordo entre ele, o Anatta Pindada então falou, o que eu conseguir cobrir com moedas de ouro vai ser a área que eu vou dar para vocês. E lá em Jetavana tem assim, em volta, né, tudo fake, né, não é de verdade, apesar deles dizerem que é de verdade, mas não é. Tem o tamanhozinho das moedas. Gente, eu assim, tipo micro, sabe aquelas moedinhas de 1 centavo? É desse tamanho assim, tudo de ouro. Agora você imagina, ele forrou o terreno, que é grande, todo com essas moedas de ouro. Então, isso são, né, histórias clássicas, né, da nossa tradição. E esse é um sutra bem classicão mesmo, né? E ele começa com assim eu ouvi, que é também outra coisa clássica, porque esses textos todos foram por tradição oral por muito tempo e só depois passaram para a forma grafada. Então, esse sutra começa com assim ouvi. Então, Buda está lá com a sua comunidade de monges, né, em Shiravashti, no Parque de Jetavana, no Jardim de Anatta Pindada. Então, Buda disse aos discípulos, né, é preciso progredir com vigor na perfeição, aprender a recitar e não se deixar levar pelo obscurecimento da inteligência. E aí ele começa a contar a história de um Buda que é que existiu em tempos passados, chamado Buda, rei sábio de todos os seres. Então, esse Buda, rei sábio de todos os seres, ele estava lá dando um ensinamento. E nesse ensinamento estavam, então, 2 monges, Virya e Gunahasi. E aí Virya ouvia esse ensinamento desse rei, esse Buda, rei de todos os seres, ouviu o ensinamento, Virya é vigor, coragem. Ele ouviu os ensinamentos e imediatamente compreendeu esses ensinamentos e entrou num estado de samadhi que deu a ele poderes supranormais. Mas o outro, Gunahasi, fez o quê? Dormiu. Olha a preguicinha aí. Preguiça. Dormiu. E aí o Virya falou assim, olha, você não pode ficar nisso, né? Dessa maneira você não vai conseguir atingir seu objetivo, tá? De se praticar. E aí o Gunahasi, realmente, eu tenho que praticar. Então. E aí foi praticar, começou a praticar e dormiu de novo. Aí olhou para mim, para ele mesmo, assim, pensou, não, eu não posso continuar assim. Eu vou lá para uma fonte, que é um lugar isolado e tal, vou praticar lá. E aí ele foi lá para essa fonte, tal, um lugar isolado, tranquilo, de boas, começou a meditar, o que aconteceu? Dormiu de novo. Aí Virya, que tinha obtido esses poderes supranormais, ele falou assim, eu vou usar aqui um artifício para fazer, né, o meu companheiro praticar. E aí ele se transformou num rei abelha, que é o título desse sutra. Ele se transformou numa abelha e começou a voar em torno dos olhos do Gunahasi. Aí o Gunahasi acordou, o que é isso? E aí ele ficou com medo, se eu bobear aqui, essa abelha vai me picar. E aí ele ficou acordado aquele tempo, e o rei abelha se afastou. O que aconteceu com o Gunahasi? Dormiu de novo. Aí o rei abelha pensou que era, na verdade, o Virya, né? Falou, não, eu vou usar uma técnica mais pesada. Entrou dentro das vestes dele e ameaçou a picar no peito e no abdômen dele. E aí ele ficou ligado. Ele falou, agora eu não posso dormir, porque aqui vai ser mais complicado e tal. E aí ele ficou atento e tal, e o rei abelha saiu de dentro das vestes dele. E aí foi lá, próximo de umas flores, né, para lá, para tomar
o néctar, né? A abelha foi lá buscar o néctar. E aí, o que acontecia? Ele entrou na florzinha lá e começou a tomar o néctar. E aí ele foi lá, ficando entorpecido, era um ensinamento, tá, gente? E aí ele ficou tomando aquele néctar e acabou dormindo. Aí ele acordou assim, meio assustado e tal. Ai, eu não posso dormir. E aí o Gunnar Hassi pensou, né? Devemos tomar isso como um ensinamento de como acontece. Essa flor aberta representa a época em que há um Buda, onde o Dharma está presente. Nós devemos usar toda a nossa atenção, né, nossa coragem, para praticar. Pois quando essa flor se fecha, é como o fim de uma época com o Buda, o fim de uma época com o Dharma. E aí se terá perdido toda a oportunidade que se teve. Né? A nossa preciosa existência humana, do que está se falando aqui, né? Uma época com o Buda e com o Dharma. E aí Gunnar Hassi entendeu isso. E aí ele começou a praticar, né? E aí ele diz assim, né, quando se encontra o tempo onde há o Tathagata, é preciso progredir na perfeição sem cessar, banir o obscurecimento do sono e jamais pensar que o Buda sempre estará lá. Olha que interessante essa reflexão. Nós vamos voltar nisso daqui a pouco, né? A inteligência essencial da lei profunda não se adquire pela forma material do Buda, pois ela é somente um artifício excelente. Ao Dharma, que é o que continua, né? E aí o Buda disse ao Ananda, né? Depois de ambos, né, tanto o Virya quanto o Gunnar-si terem atingido um estado de samadhi bem elevado. O Buda então diz ao Ananda, né? Virya era eu mesmo. Gunnar-si era o Buda Maitreya. Nesse tempo, eu e Maitreya ouvíamos juntos a doutrina dos livros santos. Maitreya dormia e não obtinha nada. Se eu, nesse momento, não tivesse utilizado um artifício excelente para salvar, ele estaria ainda hoje no ciclo dos renascimentos e mortes e não teria obtido a liberação. Aqueles que ouvem a doutrina devem constantemente se aperfeiçoar, encorajar os seres, banir o obscurecimento do sono e devem criar neles um princípio da clara inteligência. No momento em que o Buda contava essa história, inúmeros seres, né, obtiveram um pensamento superior de equanimidade por todos os seres. E o Buda termina então. Eis como a vontade ativa do Bodhisattva salva sem limite e progride na perfeição. Então, esse sutra do Rei Abelha, como foi chamado, ele nos traz aqui diversos elementos. Então, essa preciosa existência humana que nós temos, está lá entre as 10 aquisições. Vivemos numa época em que o Buda existiu, os ensinamentos perseveram. Então, devemos aproveitar isso, como eu disse. Essa existência humana que nós conseguimos com o nosso mérito. Então, a gente ralou muito para conseguir esse renascimento humano. E como é que nós vamos torná-la preciosa? Preciosa porque tem o duplo benefício. Calou. Que você trouxe no domingo passado, né? Imagina, nós 7, ele fala 7, 8 bilhões de habitantes no planeta, nem todos, né, têm essa preciosa existência humana. Mas quanto que nós somos afortunados? Não é para ninguém ficar se achando também, porque eu não consegui a doutrina e tal, porque isso aí, orgulho não é bom, não. Vaidade, né? Olha só a oportunidade que a gente teve por conta do nosso próprio karma. Então, aproveitar esse momento que temos agora. Ele, pode ir embora. Essa imagem da flor é belíssima. Então, estamos podendo beber o néctar nessa flor aberta. Mas depois ela vai
se fechar. E aí teremos perdido essa oportunidade. Então, aproveitem, então, com coragem, com vigor, víria, né? É a palavra em sânscrito que vai entrar para coragem. Se aplique com vigor na prática, tanto na prática formal, quanto nas chamadas interseções, como vocês viram agora, a prática da bodhicitta relativa, a prática das paramitas, que é com elas que a gente vai, através, né, dos meios hábeis, conseguir viver a partir dessa bodhicitta absoluta. Tá? E aí, todos os nossos julgamentos. Tudo bem até aí, gente? Bom, vamos então, aqui umas coisas, tem bastante coisa aqui que eu trouxe para vocês, mas vamos ver aqui algumas estrofes que o Shantideva, né, nos traz na sequência aqui dos ensinamentos. Nós chegamos, então, na estrofe 24. O Shantideva, então, vai dizer: mas o médico supremo não emprega tratamentos comuns desse tipo, mas o faz com uma técnica extremamente suave, que cura todos os maiores males. E aqui ele está fazendo a referência, né, à estrofe anterior, que ele vai falar: os médicos também eliminam doenças com tratamentos desagradáveis. Então, para superar múltiplos sofrimentos, eu deveria ser capaz de suportar algum sofrimento. Que foi como nós concluímos no domingo passado, desses obstáculos, dessas dificuldades que temos que subjugar, que temos que vencer para poder praticar o Dharma. Tanto para as coisas que a gente precisa fazer, quanto para as coisas que a gente precisa evitar. Então, numa discussão que está lá, uma confusão qualquer e tal, vamos praticar a paciência. Então, precisa ter coragem para não cair na bagunça. É preciso coragem para praticar a paciência. Grupo de WhatsApp, em geral, da confusão. Eu gosto das figurinhas, põe um caminho tudo para minha mãe, que adora. Ela faz coleções. Tem mãozinho, tem coraçãozinho, ela adora. Encaminho tudo. Gosto bem. Mas é só confusão. Mas precisa ter coragem para olhar a confusão lá e não entrar na confusão. Porque, por vezes, assim, eu vou praticar a virtude. Sim, mas pratica excelente virtude, não cometa qualquer mal que seja. Então, não entra na tagarelice das pessoas. Não entra na confusão. Porque se você estiver sem atenção, vai ser fácil cair nessa armadilha. E aí já vem os julgamentos, as apreensões egocêntricas do outro, é isso, é aquilo outro e tal. É só o que tem. Então, é preciso coragem para fazer o que deve ser feito e evitar o que deve ser feito. E, para isso, nós vamos ter que passar por alguns momentos, entre aspas, desagradáveis. Porque é mais fácil entrar lá na confusão do que segurar sua onda, ficar lá como um pedaço de madeira e depois vamos lá conjugar a paciência. Mas no início é só segura a onda. É difícil. Então, essa foi a estrofe anterior de que para um tratamento de uma doença, por vezes a gente vai precisar passar por um tratamento desagradável, remédio com gosto difícil. Hoje em dia está tudo tão palatável, assim, normalmente os remédios vêm até com um gostinho disso, daquilo outro e tal. Mas, enfim, aqui a gente está colocando lá, século 8, 9, lá, que os remédios podiam ser um pouco amargos. Mais uma cirurgia, enfim, qualquer tratamento. Então, em referência a isso. E aí o Shantideva vai trazer qual é o tratamento do Buda, que é o médico supremo. É um método fácil, né? Mais simples, menos doloroso, mas precisa de perseverança. E qual é o exercício? Qual é o tratamento que a gente vai fazer? A prática das paramitas. Acumulação de mérito, acumulação de mérito. E a prática da meditação, que vai ser a acumulação de sabedoria. Pronto, é só isso que a gente tem que fazer. Não tem outra coisa.
né? Eu conheço uma grande amiga que é de uma tradição religiosa onde eles fazem muitos castigos físicos, né? E é diário, tal, ela e o marido e tal, tem lá umas práticas e tal. Não é esse o método do Senhor Buda. Não precisa se castigar, não tem sofrimento aqui, já basta o sofrimento sansárico. O método do Buda é um método suave, como nós vamos ver aqui mais na frente, que ele vai falar desses exemplos que eu dei aqui, sobre a doação do corpo. Essa atitude, né, do Maitri Yoga, ele deu, né, trouxe, né, fez um tonglen top, trouxe o sofrimento das costelas lá do outro para ele mesmo. E o da Marakshita também foi liberado da dor, depois que Chenenzi recebeu a visita do Chenenzi. Mas nós temos as meditações. Olha que maravilha! Vai chegar num dia onde nós lá compreendemos totalmente, né, a não existência de um eu, de um ego. Aí sim nós vamos poder a karma, mas tem os exercícios anteriores para isso. Porque a nossa mente ela tem probleminha, ela tem vários probleminhas, mas esse é um deles. Ele não sabe o que é a realidade e o que é a imaginação. É tudo percepção. Se ela está vindo de fora para dentro, ou se está só de dentro para dentro, ela não sabe muito bem. E a gente vai tirar partido disso daí. Vão ter meditações que são de doação do corpo. O corpo torna-se uma mandala que é doada. Quem vai seguir no caminho vai um dia fazer essa prática, mas precisa fazer lá as etapas do caminho, senão entende errado. Quando o Mindjum Rinpoche deu essa iniciação lá no KPG, dessa prática, quem é dessa época, e muita gente não quis, ficou com medo. Eu vou dar meu corpo. Gente, é só imaginação. É só imaginação, mas é treino. A gente vai doando o corpo, vai doando o corpo, vai doando o corpo, vai doando o corpo, vai doando, até que conseguimos compreender essa natureza na nossa mente. Né? Essa prática corta o ego pela raiz, assim, corta. Então, esse é o método do Buda. São as meditações, são essas visualizações, nós, dentro, né, do budismo tanto, que vão ter as visualizações para que possamos treinar nesse caminho, sem precisar dar um pedaço da sua carne efetivamente. Mas começa a praticar essa generosidade com outras coisas. Né? Num dos comentários, acho que é do Punzan Palden, acho que sim, ele, sobre esse texto, ele vai, olha só a compaixão de um mestre dessa grandeza. Ele disse para a gente começar a praticar a generosidade dando de uma mão para outra. Dizer, olha, eu estou te dando isso porque eu te respeito, porque eu tenho compaixão, eu vejo que você está precisando desse elemento. Diz, ele fala para a gente falar de verdade. E realmente dá. Ele sugere, olha que exercício singelo, mas a gente é tão assim, que olha a compaixão de um mestre desse. Treina com a sua mãozinha, né? Treina com a sua mãozinha, passa de uma mão para outra, num objeto qualquer. E aí, gradativamente, gente, é igual dar comida para a criança. A criança vai lá, mama no peito, mas não consegue mamar no peito. Mas, enfim, depois que mama lá, aí vai começar a dar frutinha, até que passa a comer a comidinha de casa. E com a gente é a mesma coisa, vai devagar nesse caminho. Não adianta a pessoa se aventurar, vou fazer isso, porque não vai acontecer. É gradativo, mas com perseverança. Então, olha só esse método que o Buda nos propõe, que vai solicitar o uso da nossa inteligência, vai solicitar exercícios mentais, que são a imaginação. Então, vai solicitar isso de nós para que possamos obter o nosso resultado esperado. Então, é um método
suave, mas precisa ter coragem. Porque às vezes é tratamento fácil, esse remédio aí, né? Não é muito bom, né? Não quer uma coisa mais forte, não, uma coisa sempre, uma coisa mais forte. Não precisa de uma coisa mais forte, não. Por vezes, o método suave, um tratamento conservador, ele é muito adequado. Não precisa necessariamente, vai lá fazer uma cirurgia, vai lá, faz um negócio. Não, às vezes, um tratamento conservador é eficaz, e às vezes até mais eficaz. Tá? Então, aqui estamos, né, usando a linguagem da medicina, um tratamento conservador, onde vamos preservar as estruturas, mas precisa ter constância, não é uma coisa que vai resolver, não tem uma pílula mágica, não tem, não. Então, vamos devagar, com perseverança nesse método, né? E aí, no comentário também é dito, né? Que é a historinha, né, do Milarepa lá com o Gampopa, com o Rechumpa, né? Porque tem histórias que falam que foi um diálogo dele com o Gampopa e outros dizem que foi com o Rechumpa. Mas qual é a instrução final mesmo para esse despertar? E aí, Milarepa virou de costas e mostrou as nádegas com o calo. Então, esse é o métodozinho suave. Um calo, como todo mundo aqui já sabe, um calo não se faz de uma hora para outra. A gente olha assim, sou praticante, eu já olho para o joelho, ver quantas vezes está prosternando, não está, porque faz calo mesmo. Entendeu? Aí você olha, quem pode, né? Porque quem tem problema cardíaco e tal, não pode fazer prosternação, mas tá. Isso é outra situação. Mas aí você olha e vê lá, tem calo, não tem calo, porque né, eu não vou pedir para ver as nádegas das pessoas, né? Mas, enfim, esse é o método suave, senta e medita, criatura. Qual o problema, né? Tem alimento, tem veste, tem abrigo, não precisa de muita coisa, mas senta e pratica. É assim que vamos acumular sabedoria. E não adianta só acumulação de sabedoria, porque o ideal fica meditando tantas horas e tal de meditação, e a outra lá, acumulação de mérito. Não tem? O bicho não anda. A imagem clássica das histórias aí da humanidade, que também foi incorporada ao budismo, que é as duas asas do pássaro lá. Se ele não tiver com as duas asinhas funcionando, não vai ter voo. Aqui também não vai ter voo. Como eu já disse anteriormente, o que faz o barquinho ir de uma margem para outra é o tal do mérito. Dentro do barquinho a gente pratica meditação, mas é o vento, é o mérito. Sem mérito, não anda. Que é a prática o quê? Da bodhicitta relativa. A bodhicitta relativa empurra o barquinho com o vento, né, do mérito, e lá dentro você vai praticando a prática da meditação, a acumulação de sabedoria. Assim chegaremos na outra margem, que é o além do sofrimento, ou nirvana, para usar a palavra lá dos primeiros discípulos do Buda. Tá? Então, esse aqui é o método que usamos aqui. Tá vendo? Solicita o quê? A nossa inteligência. Não tem uma coisa que vem do céu. Fé no quê? Sempre lembrar, o que eu tenho que ter confiança no quê? No karma, primeiro, segundo, a nova verdade. Pronto, é com isso que a gente vai seguindo o caminho. Tranquilo até aí? Vamos, então, para o 25. No começo da via, o Guia do Mundo nos incentiva a doação de coisas tais como vegetais, etc., como alimento, né? E mais tarde, como adquirimos o hábito, pode-se progressivamente a doar até a própria carne. Então, isso é um pouquinho do que eu acabei de falar. No começo do caminho, nós vamos começar a doar alimentos para quem precisa. Olha só, nessa pandemia, qual a oportunidade? Quanto está cheio de oportunidade para a gente fazer a prática da generosidade, que é o primeiro tipo de generosidade lá, que é, né, a doação de bens materiais. Olha só, isso é uma imensa fonte de acumulação de mérito. Dá para quem precisa. E agora tem muita gente precisando. Então,
Esse é o caminho. E aí, mais tarde, então, com o treino, vamos conseguir doar até a nossa própria carne mesmo. Mas é com o treino. Vai devagarzinho, igual comida de criança. Você não vai querer dar lá, sei lá, uma coisa, sei lá, um alimento lá muito, sei lá, muito pesado e tal, para uma criança que ela pode até morrer. Vai devagarinho, né? Vai estabelecendo a flora intestinal, né? Vai se habituando, vai treinando língua, treinando, né, a mastigação e tal, e aí ela consegue comer um alimento mais difícil. Mas no começo vai lá, né, bem devagarzinho, né? O mamãozinho amassadinho e tal, a bananinha amassada, vamos devagar. E aqui também vamos devagar nesse método suave que nos propôs o Senhor. Então, é suave, mas é preciso coragem e perseverança, porque senão, assim, acho que é moleza, mas não é moleza, não. Vamos lá, né? E o Shantideva, então, segue, né? 26. Numa época em que a minha mente estiver desenvolvida a ponto de considerar meu corpo como um alimento, então, que dificuldade haveria em doar a minha própria carne? Isso aqui é um pouquinho do que eu já expliquei anteriormente, para preparar vocês para isso. Esse se faz através do treino. Nós não vamos conseguir chegar a exercer um amor incomensurável, uma compaixão incomensurável, uma equanimidade incomensurável, se não começarmos a praticar com pequenininho, com devagar. Ter compaixão de um animalzinho que está doente. Às vezes pode até ser de uma notícia que você vê esses cãezinhos, né? Tem uma colega minha de colégio e tal, que a gente não mantém contato, e ela é protetora lá de animais lá na cidade que ela vive. E aí tudo que acha é pombo, cachorrinho, gatinho, tal, tudo ela vai proteger. Então, esse é um exercício de uma compaixão legítimo, né? E protege todos, gente, porque a gente fica só nos gatinhos e cachorrinhos, não, todos os bichinhos que aparece, ela cuida lá. Tem uns pombos lá da cidade, que a gente sabe que transmite doença e tal, tudo ela protege lá na cidade dela. E é importante a gente sempre pensar nisso, né? O quanto está sendo equânime a nosso amor e a nossa compaixão. Num post recente do Kalu Rinpoche, ele propôs, então, das pessoas verem esse filme, acho que a tradução, Seaspiracy, acho que a tradução que está aqui no Brasil é Mar Vermelho, sobre a condição de vida dos animais no mar. Gente, olha, é difícil. Eu que já não como alimentos com sangue já há algumas décadas, assim, eu fiquei travada por dentro, assim, só ficava feliz, ainda bem que não como os bichinhos faz tempo, né? Mas é difícil de engolir tanta maldade que se comete com os seres nos mares, né? E até as pessoas ficam se achando bonitinhas, protetores dos animais, protegem os gatinhos, os cachorrinhos, mas matam os peixinhos. A nossa compaixão vai ser equânime por todos os seres. E os animais, a gente está em constante relação com eles. Então, é importante. Então, essa é uma dica de filme do Kalu Rinpoche. Nas minhas poucas horas que eu tenho direito a streaming na semana, eu consegui ver esse documentário. É difícil de engolir. Imagino que quem come a carne vai ficar assim, travado, né? Mas, enfim, é um tema importante de reflexão. E eu estou trazendo aqui que o próprio Kalu Rinpoche deu essa dica de ver esse filme, né? Assim que a gente descobre qual é a rede de streaming que Rinpoche tem. Ele dá dicas de então, é isso, né? Quando nós só vamos considerar
essa doação da nossa própria carne quando tivermos compreendido a natureza última da mente. Tá? Então, vamos devagarzinho, praticando compaixão assim, bem relativa e tal, para a gente poder chegar lá na compaixão comensurável, poder abarcar realmente todos os seres. E, igualmente, com o nosso amor em relação a todos os seres. Não se esqueçam daquele exercíciozinho que eu propus lá no começo. E aí o Shantideva segue, então, com a estrofe 27, tendo esgotado todo o mau karma, não haveria mais sofrimento. E devido à sabedoria adquirida, não haveria mais angústia. Mas agora a minha mente é afligida por emoções perturbadoras e o meu corpo é prejudicado por ações negativas. Shantideva, então, vai nos mostrar aqui a condição que nós estamos agora. Hoje, como ainda não realizamos a natureza última da mente, mas vamos chegar lá com a nossa prática, não tenho dúvida nenhuma da capacidade de vocês de conseguir realizar isso. Nós ainda temos aqui o nosso karma, né, nosso mau karma, e as nossas emoções perturbadoras. Então, dói tentar fazer um exercício mental. Pega aí, sei lá, pode ser um jogador de futebol que faz gol no seu time, uma pessoa de uma outra religião que você acha que está falando bobagem. Pensa nela. Veja o tamanho do seu amor que você tem por essa pessoa. Veja o tamanho da compaixão que você tem por essa pessoa. Então, não dá, é difícil, né? A pessoa é ruim, a pessoa é criminoso. Estou ainda pensando assim. Mas a justiça, pode deixar que a justiça vai agir. A justiça dos homens, é a justiça do carro. Não precisa se preocupar. A questão é nós não termos na nossa mente maus pensamentos, maus sentimentos que só nos causam dor. Então, Shantideva, nessa estrofe, vai trazer a importância disso, de respeitar a nossa capacidade agora. É uma postura de humildade. O que eu dou conta agora de fazer? Agora, não se desanima, não, eu só dou conta disso, porque senão você pode estar caindo lá no terceiro tipo de preguiça, que a mina já olha, não dou conta disso. Não, meu amiguinho, vamos lá com força que você consegue amar essa turma todinha assim. Vamos embora. Vamos. Mas aqui é uma lembrança que ele dá para a gente respeitar a nossa capacidade. Tem humildade, só dou conta disso, mas vamos que vamos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um orgulho, né? Uma fierté, uma confiança, assim, olha, eu consegui, de verdade, não é de mentira, não, ter um bom sentimento em relação a uma determinada pessoa, uma determinada experiência. Consegui praticar a paciência. Consegui ser ético. E a gente também fica feliz, que não tem nada a ver com vaidade. Eu consegui, eu fiz isso, fiz aquilo outro, tal. Não tem nada a ver essa fierté, esse orgulho, né? A gente precisa saber muito bem disso, é essa alegria. Olha, eu dei conta. Vamos que vamos. É um incentivo para a gente mesmo. Tá? Tem nada a ver com vaidade. Mas precisamos ser humildes em relação à nossa própria capacidade. E aí, que ele segue aqui, vai falar dos bodhisattvas, né? Como seus corpos são regozijos, né, devido aos seus méritos, e suas mentes estão felizes devido à sua sabedoria, o que poderia desanimar ou entristecer os compassivos, que se deixam ficar no samsara somente para o benefício dos seres? Então, essa aqui é uma imagem dos bodhisattvas, que eles ficam no samsara, porque eles podiam muito bem ir se embora, né? Atingiram lá o que era para ser atingido, e aí, posso ir embora, né? Não. Por amor, por compaixão a seres, eles ficam.
e continua dando os ensinamentos, continua dando o seu exemplo, para que a gente siga nesse mesmo caminho. Então, é isso que nós vamos fazer, pegar o que recebemos de Dharma e colocar em prática. Porque senão esse espaço que temos aqui, que seja de 1 hora, de um tempo que seja, já tem 1h30 que estamos juntos aqui, se deixa de lado, ficou de lado. Ah, criou conexão, mas a gente cria conexão com tudo que a gente entra em contato, gente. Então, se você vai lá ver uma notícia qualquer, no político, vamos ver o que aconteceu, que deu lá um negócio, CPI, papapá, tu cria conexão com essa turma todinha também. Conexão é tudo que entrou pelo campo da percepção na nossa mente, a gente criou conexão. Eu criei conexão com o radar, tá tudo bem, tudo bem. Não, tá tudo bem, realmente. Bom, mas a turma toda lá, você também criou conexão com a turma todinha. Entrou no campo da percepção, já conectou, já está lá na sua mente, virou a Sanskarinha, está lá na sua mente. Bom, e aí o que vamos fazer com isso é que é o negócio. Daí são os exercícios. Ainda tem muita coisa aqui para trazer para vocês, mas, enfim, tem ensinamento do Kalu Rinpoche, mas eu acho que eu vou deixar, eu fiz aqui um resumo dos pontos principais para a gente ver, mas tem uma outra coisa que eu nem sei o que eu já deu aqui o nosso tempo. Eu vou deixar o Kalu, então, para o domingo que vem, eu vou trazer aqui. Como colocar, então, rápido, apesar da coisa ser profunda. Como colocar em prática, então, o nosso ensinamento? Primeiro como é que você vai meditar em casa? Arrumar um espaço. Isso é fundamental. Arrume um espaço, gente, que seja o teu lugar de prática. Eu tenho vários lugares de prática, porque onde está minha árvore de refúgio está aqui, então a fraternização é aqui, mas tem a outra que está lá no quarto, né? Assim que eu acordo, faço uma meditação, tem um tapetinho. Então, crie um lugar de meditação. Ah, mas não tenho tempo, não tenho altar, não tenho... Assim, pega só a figurinha, bota lá, ou então imagina. Pronto, cria um lugar. Cria uma rotina. Vai ser difícil arrumar o espaço, mas cria uma rotina. Cola em alguma atividade. Então, assim que eu acordo, ou depois do café da manhã. Então, eu já dei a dica, não é bom fazer prostração depois do café da manhã, porque a gente quer ver, dá refluxo. Então, não é bom, faz antes. É uma boa dica também, faça prostração antes, para quem tem refluxo, não vai piorar. A gente tem que colar numa atividade. E aí nós vamos conseguindo arrumar a nossa prática, incluir a nossa prática de acumulação de sabedoria no nosso dia, na nossa rotina, né? Outra, a unidade de tempo. Quanto tempo vamos meditar? Eu tenho 5 minutos, eu tenho 10 minutos, tenho meia hora. No começo vai ser pouquinho, mas aí a gente vai aumentando. Coloca isso e se disciplina para isso. Quem tem a motivação, é muito bom, eu vou praticar para ver todos os seis e tal, mas tem que ter hábito, tem que ter disciplina, tem que ter foco, liberar das coisas que são obstáculos. Foco. Então, diz não para um monte de coisa e foco ali na história. E assim estabelecemos a nossa rotina de meditação. Se vocês quiserem, nós podemos falar mais sobre isso, como estabelecer uma prática de meditação formal no nosso cotidiano. Tem várias dicas aqui, porque senão a pessoa vai, faz uma coisa, faz uma outra, qual prática, aquilo, outro, porque nem todo mundo está em contato com o nome para dizer, essa prática, faz essa agora, você tem esse problema, então faz assim e tal. Como que podemos, no nosso cotidiano, colocar a prática de meditação? Porque é algo, assim, muito revolucionário no dia de hoje. Você vai fazer uma prática, você não vai fazer nada, a não ser usar a sua atenção sobre um suporte e para o bem dos outros. Quer dizer, não tem nada a ver com o mundo no qual vivemos. A gente multitarefa, faz mil coisas, come, vai para o banheiro com o celular na mão, com a televisão ligada, mais não sei o quê. Agora a gente vai, atenção, num ponto só. Difícil. E para pensar nos outros, benefício dos outros, olha só a coisa também.
Normalmente, a crença egocêntrica, né? Para bem, vai bem e tal. Não, vai fazer bem para você também, né? Porque é o duplo benefício para você e para os outros. Então, é algo revolucionário. Vamos instituir isso. Então, se vocês quiserem, podemos preparar assim, falar um pouco mais, porque eu preparei aqui vários para falar de cada um desses tópicos, né? Que é foco, hábito, disciplina, depois da motivação. Como estabelecer uma prática cotidiana. Não é assim fácil, tem um método, Então, podemos usar, então, esse método, como estabelecer. Mas, por enquanto, já façam isso. Colhem numa atividade qualquer e comecem devagarzinho num local que seja ali. Aquele ali é o melhor para aquele momento. Tá? Então, mais adequado para cada uma das práticas, quem faz mais de uma prática. Mas é preciso estabelecer esse hábito. Senão, não vamos fazer. Porque sem a prática da meditação formal, fica muito difícil praticarmos a bodhicitta relativa. Sem a prática da calma mental, vai ser muito difícil ter paciência com os grupos de zap. Então, uma coisa e outra. Né? Qual é este dose disso? Bodhicitta absoluta vai alimentando a relativa, e a relativa alimenta a bodhicitta absoluta. A gente vai uma alimentando a outra, uma alimentando a outra. Então, é preciso estabelecer, sim, essa prática cotidiana com um horário bem careta, mas é assim que a gente vai. Não vai, porque senão, né, o resultado vai ser muito fraco. Hoje dá de manhã, hoje dá de tarde. Se você se comprometeu com você quarta-feira de manhã fazer essa meditação, faça, amiguinho. A não ser que a casa esteja pegando fogo e tal, o resto, faça, porque os obstáculos são abundantes. Tá? Então, mas por enquanto, faça isso. E aí eu tenho um segundo exercício para vocês sobre hoje. Primeiro, aquela reflexão lá, do quanto que vocês conseguem amar, né, todos os seus inimigos, ou aquele personagem que está na mídia aí, nos incitando o ódio e os julgamentos. O outro o que vocês fariam que, mesmo que vocês tivessem assim, uma grande acumulação de mérito, um grande hábito de praticar os atos positivos, que não tenham nenhuma dificuldade, que vocês estejam bem, não tenham doença nenhuma, tenham condição financeira, tenham abrigo, todas as condições. Vamos ver uma pessoa feliz nesse mundo. A pergunta é, se viesse um anjinho e dissesse para você que você tem 24 horas de vida. A pergunta é, o que vocês fariam nessas 24 horas? Essa é uma outra medida para a nossa apreensão egocêntrica. É preciso que a gente olhe para a gente mesmo, é preciso coragem para olhar para a gente mesmo. Não é uma coisa fácil. A gente vai encontrar uma apreensão egocêntrica pesada. Vejam de vocês, e não é forçado não, porque aqui não vai ter nem assim um setor concessionário. Você, não, é você para você. Não minta para você mesmo. Se eu tivesse 24 horas, tem lá dinheiro, né? Às vezes a pessoa quer ir lá para um resort maravilhoso, está lá na massagem, no furô, não sei o quê. Não tem problema financeiro, não tem pandemia, você pode pegar um avião. Você pode fazer tudo que você quiser. O que você faria nessas 24 horas que te restam? Então, para a casa da semana, pensar essas duas perguntas. Tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Sempre a gente aqui respeita, tá? Isso é outra coisa importante. A nossa mente, ela só tem capacidade para 1h30 de atenção. Nós já estamos aqui há 1h e quase 40 minutos juntos. A partir daqui, a atenção começa a falhar. Tanto que você vê que esses filmes que tem, filme de ação e tal, que é para manter a mente.
para você terminar de ver o filme. Mas os filmes que solicitam a inteligência, a reflexão, eles são... Isso é um ensinamento que eu recebi da Dona Trilha, eu estou passando para vocês, tá, gente? Nós já temos capacidade para 1h30. Por isso que tem o método aqui, que a gente termina na hora, né? Disciplina. Disciplina tem uma razão de ser. Mas, enfim, a gente abre, então, para as perguntas e tal, onde a mente está mais solta, né? Está mais tranquila, a qualidade de atenção já pode cair um pouquinho, que ela vai cair mesmo, né? Tá? Então, alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Então... Oi, Lama, eu tenho uma Sim. pergunta. Sim, Bruno. Tudo bom? Sim. Bom dia. Só é que teve uma hora que a senhora estava explicando que cortou um pouquinho o áudio para mim, da historinha que você contou. Eu só queria confirmar um detalhe. Que você falou assim, que na hora da flor lá, eu não entendi se quem tinha ido dormir tinha sido o próprio Víria. Sim. Ele Eu não estava dando entendi, ele foi... ensinamento. Então, eu não entendi. Eu não entendi essa pedaço. A senhora poderia me Então, falar de novo? ele se transformou no rei abelha para dar o ensinamento para o Gunnar Hassi. Ele primeiro lá, né, tentou picar não, só para provocar, né? Mas depois ele foi dar lá o exemplo da flor. Enquanto a flor está aberta, é o tempo que existe o Buda, existe o Dharma. Depois, quando esse kalpa onde o Buda existiu e deu ensinamento se esgota, acabou, já era. Então, o rei abelha, né, porque era o Víria, né, que tinha conseguido um alto nível de samadhi, ele estava dando um ensinamento para o Gunnar Hassi, como o próprio Buda coloca, né? Se eu não tivesse ensinado a Maitreya nessa época, ele ainda estaria ainda no Sansara ainda. É isso. Ele estava dando o ensinamento. São os Entendi, mas ele foi... meio-lados. Entendi, mas ele foi lá e dormiu também, é isso? Só para Então, mostrar ele para o foi e outro o que ele estava dormiu. fazendo? Ele dormiu para mostrar, né? O que o outro Na estava fazendo. psicanálise também tem isso, né? Para mostrar para o sujeito, né? O que pode acontecer. Se ele dormir, o que faz? Acorda, amiguinho. Tá, entendi. Então ele dormiu para o outro ver que ele estava vendo que ele estava dormindo. Tipo assim. Exatamente. Ele Tá. estava dando um ensinamento. Muitas das vezes, os mestres espirituais, eles provocam uma situação que é para a pessoa acordar, porque não se trata, como eu já falei no domingo passado, de passar aqui o que eu sei e passa para vocês. Cada um de vocês vai precisar ver por si mesmo. Tá? Tem um negócio aqui, gente. O que é isso? Sim, é o texto. Esse é o texto, essa é a tradução antiga, né, que tem no KPG, mas eu gradativamente estou fazendo a tradução de cada um desses capítulos, né, e já pedi essa semana para um grupo trabalhar sobre essa tradução e melhorar cada vez mais, tá? Então, teremos, não sei quando, mas uma tradução uma tradução melhorada, né? Porque todas as traduções do KPG são provisórias, né? Sempre vamos aperfeiçoando de acordo com, né, o trabalho e a maturidade dos tradutores. Então, já dei... essa semana começou esse trabalho de revisão, que vai demorar bastante tempo, mas devagar a gente vai, tá? Então, tem essa outra tradução, que é essa que eu uso aqui para dar um ensinamento para vocês. Tá? Mais alguma pergunta? Obrigado, Lama. Bom, então, o que a gente faz? Para que a gente não fique assim muito regozijado, eu tenho para o céu existência humana, me liberei dos obstáculos, fica se achando, entendeu? O que a gente faz? Que esse benefício aqui seja realmente de todos, que todos possam realmente se beneficiar, né? Então, graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos, que são aqui, as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento,
velhice, doença e morte. Então, um bom domingo a todos. Aproveitem cada instante. Vivam de uma forma o tanto quanto perfeita vocês conseguirem em cada instante, com toda a atenção, com toda a vigilância, desenvolvendo um amor incomensurável, uma compaixão incomensurável, equânime por todos os seres. É assim que a gente progride. Então, não desperdicem um instante que seja, tá? Porque essa vida é preciosa. Então, tudo de maravilhoso para vocês, bons estudos, boas práticas e muita felicidade para todos, tá bom? Tudo de maravilhoso para vocês. Tchau, então. Obrigada, Tchau. Lana.